noite, pela tua palavra, pelos louvor, pela vida da igreja, pela vida dos teus filhos, Pai, que agora estão tão ungidos nas tuas mãos. Eu coloco ele diante de ti no teu altar, cobre ele com teu sangue, Senhor, abençoa, dá ele instrução, sabedoria, conhecimento, que ele venha pregar a palavra do Senhor a tempo, fora de tempo. Espírito Santo seja com ele e usa ele, meu Deus, como o Senhor usou o jovem Timóteo nas tuas mãos, que ele seja um canal de bênção para transmitir a tua palavra para nós nesta noite, em nome de Jesus. Vamos receber com palmas, Senhor. Pessoal da igreja na Santa Paz do Senhor, amém? Amém! Amados irmãos, desde já quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Quero agradecer a Deus pela vida da missionária Creuza, né? Pelo carinho, a confiança, a consideração. Louvo a Deus pela vida do meu pastor Edeban, missionária Gorete, irmã Ariane, pastor Manuel, né? A vida de cada um dos irmãos que está aqui esta noite. Amados irmãos, nós estamos perto, né? Da grande encontro com o nosso Senhor. Cada vez mais estamos vendo as coisas se estressando, cada vez mais estamos ouvindo falando de guerras, rumores de guerras e devastações e tudo mais. Mas eu peço ao Espírito Santo de Deus que me ajude a transmitir a mensagem conforme ele vem ministrar no meu espírito. Glória a Deus! É um texto conhecido, amados irmãos, que se encontra no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 33, versículo do 1 ao 3. É a mensagem que Deus tem ministrado no meu espírito, amados irmãos. Eu já tentei mudar, mas eu creio que é essa palavra que Deus quer falar com você esta noite. Jeremias capítulo 33, versículo do 1 ao 3, amados irmãos. Glória a Deus. É um texto muito conhecido que a gente só vê essa pequena parte, né, irmãos? Mas hoje Deus quer nos mostrar algo a mais. Eita, glória a Deus! Jeremias capítulo 33, versículo do 1 a 3. Quem é que deu glória a Deus? Glória a Deus! Amém, amados irmãos. Olha só, né? Promessas de paz e prosperidade é o estrofe do capítulo. Mas vamos lá. Em Jeremias 33, versículo do 1 ao 3. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que faz essas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer, Senhor é o seu nome. Versículo 3 para encerrar: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Só até aqui, pode dar uma linda salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus! Amados irmãos, nós vemos que que o nosso Deus, ele é um Deus que sempre está do nosso lado, independente da situação que estamos vivendo. Glória a Deus! Irmãos, muitas das vezes a gente olha, Deus está falando invoca-me, invoca-me, mas você viu onde Deus veio falar com Jeremias? Porque muitas das vezes Deus vem falar conosco onde a gente não imagina. Muitas das vezes a gente quer que Deus só fala conosco aquilo que nós queremos ouvir, mas nós não damos ouvidos para que Ele queira falar conosco aquilo que Ele sabe de melhor para mim e para você. Irmão, se nós olharmos para Jeremias, ele estava aqui na onde? Na prisão. E por que ele estava na prisão? Porque ele pregava a palavra de Deus. Jeremias era perseguido, era humilhado, era maltratado, até pelo seu próprio povo, que o rejeitavam porque ele pregava a palavra de Deus conforme Deus tinha determinado. Mas nós vemos, amados irmãos, que o profeta Jeremias, alguns estudiosos acreditam que o seu nascimento veio na época de 650 a.C., no decorrer do final do reinado do rei Manassés, filho do rei piedoso chamado Ezequias, que nós vemos que ele foi um homem que elevou grandes revoltas espirituais e também tentou trazer o povo de volta para Deus. Mas nós vemos que Deus levantou a Jeremias como um profeta, ele fez ele como uma muralha para anunciar que o fim viria sobre o povo se o povo não se arrependesse e voltasse para ele. No entanto, nós vemos que no primeiro capítulo do livro de Jeremias, Deus já vem anunciá-lo, né? Deus já vem dizer a Jeremias que antes que tu fosse gerado no ventre da tua mãe, eu já te conheci. Glória a E Deus! antes disso,
Eu já te separei e te santifiquei e te coloquei como profeta das nações. E nós temos que dizer, Deus vem falar com ele já vem dizer, Senhor, eu sou pequeno, não sei o que dizer. Mas nós temos, amados irmãos, que quando Deus faz uma chamada para nós, a primeira coisa que bate no nosso peito é o medo, as dúvidas. Com certeza, o próprio Moisés, um grande homem de Deus, em Êxodo, no capítulo 4, nós vamos ver que ele também falou isso para Deus, quando Deus fez a convocação a Moisés, ele veio dizer, Senhor, eu sou um homem puro de lábios, né? E nós vemos que o próprio rei Salomão também, vendo a grandiosidade do chamado que Deus tinha para ele, colocando ele como rei de todo Israel, ele vem dizer, Senhor, tu usaste de benignidade com meu pai, mas agora, Senhor, eu sou pequeno. Eu não tenho sabedoria para conduzir este povo. Em 1 Reis capítulo 3, versículo 7. E nós vemos que ele veio olhar para a sua dependência. Por mais que o medo bateu a porta, ele veio dizer, Senhor, eu preciso de sabedoria para mim poder aprender a lidar com o que virá para conduzir o teu povo nos teus caminhos. Mas nós vemos que o profeta Jeremias foi elevado a uma grande missão. Assim como eu e vocês fomos levados para uma grande missão. E qual missão que é essa? Anunciar que Jesus está vindo, porque nós estamos à beira do fim. Nós vemos que ali, irmãos, nós vemos que o profeta Jeremias, uma cidadezinha de Anatote, não conhecida, e muitos olhavam para eles, debochando dele, o que pode vir de Anatote. Porque muitas das vezes a gente quer que os grandes, né, são os de renome. E muitos acreditam que Deus usa só os grandes e não usam os pequenos. E nós vemos que por isso, Jeremias, olhando para Deus, ele vem dizer, Senhor, eu sou pequeno. Mas Deus vem dizer para ele, não temas, porque eu sou contigo. Eita, glória a E aí, Deus! irmão, olhando para isso, eu olho para Josué no capítulo 1, no versículo 9. Nós vemos que quando Deus chama Josué, naquela linha de pensamentos, amados irmãos, nós vemos que Deus vinha adverti-lo 3 vezes. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Não te ordenei, seja forte e muito corajoso, porque tu farás este povo entrar na terra que eu lhe designei. Glória a Deus! Porque, amados irmãos, nós vemos que Jeremias, ele foi rejeitado pelos próprios seus. Pessoas perseguiram ele, o próprio povo, a própria civilização dele, o próprio reino. Mas ele sentiu que muitos ali não sentiam. Ele viu que já viria sobre o povo, assim como nós estamos vendo no dia de hoje. Nós vemos cantar a Deus. E quando você fala de Deus, muitos debocham de você, muitos riem de você quando você fala de Deus. Foi o que o pastor Manuel acabou de pregar falando de Timóteo. O próprio Paulo viu grandiosidade em Timóteo, no entanto ele vem dizer, vai chegar tempos que vai ser difícil. Porque você vai tentar pregar a verdade e muitos vão olhar para você e não vão querer aceitar. Mas nós temos que ali... De Jeremias, amados irmãos, nós vemos que ali os estudiosos acreditam que o seu nome vem significar o Senhor edifica, ou alguns colocam como o Senhor exalta, ou o Senhor lança, e nós vemos que pelo próprio pai de Jeremias, alguns acreditam que o pai de Jeremias, Ilquias, era um homem temente a Deus. Então nós vemos que os ensinamentos de Jeremias já começou de sua casa, e no mesmo tempo, alguns estudiosos acreditam que o nome do pai de Jeremias, Ilquias, significa... A minha porção é o Senhor. Glória a Deus! Mas, irmãos, em Jeremias, nós vemos que ele foi perseguido, caçado, humilhado. E alguns pontos, amados irmãos, o próprio Jeremias se desacreditou de Deus. Até no próprio momento, nós vemos que, por mais que ele era perseguido, mas nós vemos que Deus já te falou, eu te levantei como uma coluna forte. Você vai estar em muitos momentos que você vai achar que você está sozinho, mas eu estou lá contigo. Glória a Deus! Porque quando Deus vem falar isso aí para Jeremias, amados irmãos, não é só para Jeremias, mas é para todos nós que queremos anunciar a palavra de Deus. Porque nós vemos que todos nós que queremos pregar a verdade, vai vir perseguição, calúnia, e é o que nós vemos mais hoje nos dias. Quem quer pregar a verdade é tido como fariseu, sempre inventam uma maneira para tentar parar o chamado dele. Foi o que a missionária Gorete falou, porque muitos irmãos querem que você seja mais um, mas Deus não te chamou para mais um. Nós vemos que em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 20, nós vamos ver que Jeremias vem se queixar com Deus, mas nós vemos que Deus o consola, o conforta. Eu te levantei como uma muralha de ferro, de bronze. Glória a E Deus! muitos que se levantarão contra ti não vencerão.
porque sou eu que te livro da mão deles. E nós vemos que muitos ali tentaram matar Jeremias, muitos ali tentaram calar Jeremias, mas quanto mais calavam, tentavam parar ele. Aí eu olho que muitas das vezes acontece comigo e com você, amados irmãos. No capítulo 20 do livro de Jeremias, no capítulo 9, ele vai dizer que por mais que eu tentava parar, mas eu sentia um fogo dentro de mim, me consumindo em mim, levando a anunciar a palavra de Deus. Quanto mais eu pensava em parar, Deus se levantava sobre mim. E dizia, glória a Deus, porque eu te ajudo. E nós vemos, amados irmãos, que Jeremias ali ele estava pregando para a nação, para a sua família, para o seu povo. O fim é o que nós vemos hoje em dia, que cada vez mais estamos perto do fim, amados irmãos. E nós vemos que Jeremias, por mais que ali ele tinha motivos para se desanimar, para desistir, ele, por mais que aquilo machucava ele por dentro, por mais que aquilo dali aprisionava, o destruía por dentro, mas ele não deixava de pregar a palavra de Deus. E nós vemos, amados irmãos, que por mais aquele que despejavam, e tem uma passagem ali numa parte do capítulo, né? Nós vemos aqui que Jeremias ele vem colocar o Senhor como a sua esperança. No capítulo 14, no versículo 8, ele vai dizer: ó Senhor, esperança de Israel, Redentor nosso no tempo da angústia, porque ele sabia quem era aquele que o colhia no momento de angústia. Aleluia. E aí me faz citar numa passagem que Jesus fala, amados irmãos, que foi da minha cabeça. Mas ele vem dizer: bem-aventurados sois vós quando sois perseguidos, malditos, maltratados, caluniados por causa do meu nome, porque grande é o vosso galardão. Glória a Deus! Mas ai de vós que sois benditos, que sois aplaudido pelos homens, porque assim foram falsos profetas que os vossos pais os mataram. Então se estão te caluniando, estão apedrejando, glória a Deus. Nós vemos que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo era tido como era endemoniado, era comilão, o povo sempre procurava uma maneira para tentar pará-lo. E assim conosco não é diferente. Mas por que apesar de todas as lutas, Jeremias foi vitorioso? Porque apesar de tudo ele não abandonou a vontade do Senhor. Aquilo que Deus falava era o que ele anunciava. E nós vemos, amados irmãos, que Jeremias teve um ministério longo, né? No 13º ano do rei Josias, o último rei piedoso da época, o rei que tentou se levantar e fazer um grande avivamento, que foi o último avivamento do povo de Deus na terra. E nós vemos que ali, irmãos, de lá para cá só começou o declínio, só começou a decair. E nós vemos, irmãos, que cada vez mais esse dia que a gente vive, está decaindo as pessoas. Cada vez mais estão desfalecendo porque as pessoas estão olhando para o homem. E quando nós vemos isso aqui, ó, no lugar onde Jeremias não imaginava, foi onde Deus falou com ele. E muitas das vezes, irmãos, Deus tem falado contigo aonde você não imagina que Ele vai falar. Deus sempre fala conosco quando nós não imaginamos, ou muitas das vezes nós estamos até emburrados com Deus e falando: Senhor, hoje eu não quero que o Senhor fale comigo. Mas é aí que Deus te diz: clame a mim, invoca-me e responder-te. Glória a Deus! Você pode estar vendo só destruição, você pode estar vendo só o fim, mas eu sou Deus que faço isso, faço aquilo, e operando eu, quem me impedirá de agir na sua vida? Glória a Deus! É isso que ele vem falar para Jeremias, porque hoje que a gente mais vê, as pessoas estão perdendo o poder da oração. As pessoas estão decaindo porque elas estão deixando de orar. E nesse momento nós vemos que Jeremias era um homem, um orador a Deus, um homem que buscava a Deus. Nós vemos que alguns pontos, por mais que o povo estava decaindo, Jeremias ainda intercedia pelo povo, por mais que o povo não, como se diz, o povo não dava crédito para ele, o povo não via ele como um homem de Deus, porque muitas das vezes era todo mundo profetizando bênção e ele era o único que profetizava a maldição. Porque ele tocava na ferida, amados irmãos, de rei a sacerdote, de qualquer um do povo. E ele vinha anunciando a Deus: arrependam-se, é o que Jesus nos pede para dizer. E nós vemos, irmãos, que neste momento, por mais que o coração dele estava partido, irmãos, nós vemos que em Jeremias 12 ele vem se queixar com Deus por tudo que tinha acontecido com ele, mas ele fala para Deus. Lembrai, tem uma passagem que o próprio Deus fala para ele que no tempo da minha visitação, no juízo, eles virão a ti e também pedirão oração para ti. Porque neste momento nós sabemos que quando nós estamos na obediência, pregando aquilo que Deus determinou para mim e para você anunciar, nós sabemos que Ele glória a Deus!
Nós vemos que ele vem falar, pode o mundo se levantar contra você, mas eu sou contigo. Por isso não temas. Amados irmãos, nós olhamos para Josué no capítulo 1, versículo 9. Moisés partiu. Agora você olha para ele, um homem de 95 anos aproximadamente, com uma grande missão dada por Deus, conduzir um povo desacreditado, idólatra. Nós vemos que aquele povo de Israel tinha decaído para a idolatria, tinha abandonado o Senhor de vez, e nós vemos que os nossos dias atuais não é diferente. Quantos mais têm abandonado a Deus? Quantos mais têm se deixado se levar pela influência do mundo? Jeremias podia ter se deixado levar, mas ele decidiu, eu irei, por mais que tem vezes que eu penso, em parar, Deus vinha ao meu coração como um fogo, e aquela chama se acende cada vez mais, a vontade de pregar Ele é maior do que eu, a vontade de anunciá-lo é maior do que a minha vontade. Eita, glória a Deus! Enquanto eu viver. E muitos que pensaram que para Jeremias era o fim, irmãos, ele sofreu porque ele viu a destruição do povo. Você acha que ele não via? Deus já não tinha mostrado para ele a ruína do povo, a destruição da sua cidade, mas nós vemos que ele se permitiu. Ele se continuou em Deus, porque nós vemos que o mesmo Deus que permite o mal é o Deus que permite o bem sobre a mim e sobre a sua vida. Nós vemos que ali em Jeremias 33, nós vemos que Deus vem anunciar o fim, mas Ele é o mesmo Deus que anuncia a cura, a restauração e a salvação para mim e para você. Por isso você pode pensar que é o fim, mas é apenas um começo. Glória a Deus! E nós vemos, irmãos, que Jeremias tem essa linha de raciocínio colocando Deus como a sua esperança. Em Jeremias 17, no versículo 13 e 14, ele vai dizer: ó Senhor, esperança de Israel, os que te abandonam ficarão com o rosto em pó, porque abandonaram a fonte de água viva. Aí vejo que Jesus vem nos dizer que Ele não é só o pão, aquele que me pedir água, eu lhe darei a fonte da água da vida. Em João capítulo 7, versículo 39 e 40, se eu não me engano. Porque Ele vem nos mostrar que Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa fortaleza. Nós vemos que Deus, nos seus momentos onde você pensa que não tem ninguém, é Ele que te diz: clame. Glória a Deus! Volte a mim, e eu te responderei. É porque nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Porque muitos têm desistido. Porque querem colocar Deus na parede e querem que Ele faça a vontade deles, mas Deus não está aqui para fazer a minha e a sua vontade. Porque Ele entende e sabe o que é melhor para mim e para você. Glória a Deus! Olha José, irmãos. José não entendeu o processo. No começo, ele viu grandes sonhos, viu e se alegrou. Mas depois, quando veio a grande tribulação e angústia sobre a vida dele, no final ele entendeu porque ele viu Deus cumprindo. Será que não chegou o momento que ele pensava em desistir? Ele falava: Senhor, eu sempre temi o Senhor, obedeci meu pai. Mas nós vemos que naquele momento, por mais que alguns pontos a esperança tentava fugir do coração dele, ele lembrava das promessas de Deus. Aí ele traz à memória, o que o próprio Jeremias, passando no livro de Lamentações, quando eles vão ver a ruína da sua nação. Em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 16 para seguir, ele vai dizer o seguinte, que a minha paz se foi, só angústia me tomou. E no versículo 18, a minha glória já se foi. Mas isso me traz, sabe, a memória da destruição me toma por completo e fica na minha mente, na minha alma, angústia. Mas isso, uma coisa me traz à memória, ele vai dizer no versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque novas são e se renovam a cada manhã. Por isso eu direi: a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. Como é para o homem aguardar a salvação do Senhor em silêncio, Ele vem nos socorrer. Aleluia. Jeremias estava ali na prisão por anunciar a verdade, mas Deus não o deixou. Deus não o deixou desamparado. Glória a Deus! Ele desanimado, sem uma esperança. Você acha que cada vez que jogaram ele no calabouço, cada vez que não prenderam ele, cada vez que não amarraram ele, prenderam ele com madeira no corpo, sabe quantas vezes ele não falou: agora é meu fim, agora acabou para mim. Senhor, até que eu tenha anunciado a tua palavra. Mas eu creio que o Senhor é Deus, que atua na minha e na sua vida. E Deus me dizer para ele: clame a mim. Você pode estar no fundo do poço, mas eu te ouço.
Você pode estar no fundo do abismo, mas eu sou Deus que estende a mão sobre você. E nós vemos, irmãos, que em Lamentações, no capítulo 3, no versículo do 54 a seguir, o escritor sagrado ele diz que me perseguiram, os meus inimigos me perseguiram como águia. Lançaram pedras sobre mim, me destruíram, arrancaram-me na sepultura, lançaram pedras sobre mim, mas ainda assim, Senhor, da profundeza eu a ti clamei. Glória a E tu me Deus. ouvistes, não endureça os teus ouvidos, Senhor, mas ouça as minhas súplicas, porque quando eu te invoquei, tu aparecestes e me disses, não temas. Porque nós vemos que ele sempre vem nos dizer para não temer a ele, então o que você vai temer? Jesus fala na Bíblia, não lembro o capítulo, ele vai dizer, eu vos digo que não temeis o homem, que pode simplesmente matar o corpo, mas depois disso nada pode fazer. Mas eu vos digo, temei aquele que além de matar o corpo, a alma, tem poder para lançar no abismo, no inferno. Esse eu digo para vocês temer. E nós vemos que Jeremias, irmãos, ele foi perseguido, é o que todo cristão que queira Deus verdadeiramente, queira anunciar a Jesus, é o que Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E grande será a nossa recompensa que ele tem preparado. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Porque Deus, irmãos, muitos que estão, aí eu vejo que Jesus fala, que o profeta não tem honra na sua própria terra, na sua própria nação. Nós vemos que quem foi o profeta que honrou Jeremias? O próprio Nabucodonosor. Porque ele anunciava a destruição o povo arrependimento. E naquele tempo o povo não queria arrependimento. E nós vemos que hoje o povo não quer mais se arrepender. E nós vemos quantas pessoas estão morrendo aí com terremoto, enchente, guerra. Isso é só o começo. Porque tem muitas coisas ainda para vir. E nós vemos que Deus ele é um refúgio para todo aquele que nele busca. Olha Davi, por que Davi foi vitorioso? Davi foi um homem de angústias, de tremendas. Nós vemos que no Salmo 94, versículo 19, ele vai dizer que a angústia da morte me tomaram, mas eu criei no Senhor. E nós vemos que no Salmo 120 ele vai dizer, clama ao Senhor e o Senhor me responde. Livra-me, Senhor, dos lábios fraudulentos, da língua mentirosa. E nós vemos que o segredo que ele vem nos passar é sempre olhar para ele. No entanto, ele vem dizer no Salmo 91, 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Porque o meu socorro vem sobre o Senhor, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque muito pode olhar para você e não dar nada para você como não deram para Jeremias. Mas olha quem foi Jeremias. Muitos, porque o que acontece hoje? As pessoas querem o aplauso dos homens que estão perto. As pessoas estão querendo servir ao homem e não servir a Deus. As pessoas estão querendo a glória do homem, mas não estão querendo a glória de Deus. E ainda querem que Deus glorifique-se na vida deles. Você vê que Jeremias foi perseguido, foi rejeitado, foi humilhado pelos homens, mas ele alcançou de mais precioso a glória do Pai. Glória a Deus. Que por mais que muitos tentaram acabar com ele, mas não conseguiram, porque ele tinha a glória do Pai. E nós vemos que na Bíblia, todos aqueles que tinham o amor do Pai, tinham o coração do Pai, os olhos do Pai sobre a vida deles foram sempre perseguidos, caluniados, maltratados, rejeitados. A inveja foi tão grande sobre a vida deles. José foi um homem que teve o coração do Pai. Por isso a inveja dos irmãos foram tão grandes sobre a vida dele que tentaram de todo jeito destruir. Davi, ele foi ungido rei sobre Israel, mas nós vemos que no começo, quando Deus lançou a promessa sobre ele, Deus começou a se manifestar na vida dele através da obediência e da ação da vida dele, que o próprio rei, que tinha tudo, foi tomado por uma grande inveja de Davi. Então aqueles que tentam te destruir, irmãos, não é pelo que você tem ou pelo que você é, mas é porque em quem está na sua vida. Eles perderam, mas eles querem te fazer perder também. Por isso não desista, continue lutando. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos desanimados. Naquele momento de lamentações, o próprio Jeremias estava desanimado, mas ele ainda vem dizer, por isso eu trago na minha memória algo que me dá esperança, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos. Glória a Deus. Nós vemos que o nosso Deus é misericordioso. E se eu for entrar aqui nas misericórdias do Senhor, nós vamos até amanhã, viu? Porque as horas já se vão. Ele é que é louvada com a irmã Maria, que eu tinha feito uma Eita, glória! Eu já vou estar ensinando, irmãos, então não negue a cruz. A cruz está pesada, né? Não negue. Porque por mais que ela esteja pesada, nós vemos o que Jesus nos diz. Tome sobre vós o meu jugo, o meu fardo, que é leve e suave.
E nós vemos o que ele vem dizer para nós. Nós vemos que o fardo do mundo que o homem tenta colocar é pesado. Muitos estão desistindo. Por quê? Porque estão se levando pelo fardo do homem e não estão querendo o fardo de Cristo, que é leve e suave. Não estão querendo mais carregar a cruz que Cristo nos ordenou para carregar. E nós vemos que ele carregou. Mas com certeza a recompensa dele foi grande. Por mais que levaram ele para o Egito, irmãos, né? Nós vemos que, se eu não me engano, 42 no livro de Jeremias, quando foram levados para a Babilônia, nós vemos que alguns ali, eu não lembro o nome do Ismael, se eu não me engano, levou eles cativo, né? E alguns estudiosos acreditam que Jeremias começou a profetizar também no Egito. E ele vem dizer para eles, olha, vocês estão tentando fugir, mas ainda que vocês façam aliança com o Egito, isso não vai servir de nada. Porque muitas das vezes nós queremos fazer alianças erradas, achando que vai ser benefício na nossa vida. Mas aquilo que Deus determinou para mim e para você, se você não buscar ouvir a voz dele, é perca de tempo. Por isso, abra os ouvidos para ouvir a voz dele, para que venha se cumprir aquilo que ele está fazendo na sua vida. Porque hoje você pode estar simplesmente olhando de um fundo de um calabouço. Glória a Deus. Como Jeremias estava, mas Deus disse para Jeremias, clame a Deus. Eu sou Deus que faço isso. Eu sou Deus que posso fazer aquilo. Ou seja, eu sou Deus que muda a sua situação. Eu sou Deus que posso te levantar. Eu sou Deus que te guarda. Eu sou Deus que te cubro. Eu sou a tua muralha, o teu escudo que Deus disse para Abraão. Glória a Deus. Abraão, eu sou o teu escudo. Mas Senhor, eu não preciso. Mas tu será. Olha para as estrelas do céu. Tu pode contar? Não. Então será assim a tua descendência. E a Bíblia fala que Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. As pessoas não querem mais acreditar em Deus. As pessoas não querem mais acreditar na palavra de Deus. É por isso que muitos estão morrendo. Porque não querem fazer o que Deus ordenou a Jeremias. Mas aqui dali não foi só para Jeremias. Mas é para cada um de nós. Porque Deus conhece os nossos momentos. O salmista escreve no Salmo 46, no primeiro versículo, Deus é refúgio para o oprimido, fortaleza no momento de angústia. E nós vemos que no Salmo 91, como foi falado, nós vemos a segurança daquele que habita em Deus, que nenhum mal lhe toca, que Ele é o refúgio, Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos livra, os anjos dele estão acampados. Salmo 34, Davi, num grande momento de aflição, e ele vem louvar a Deus pelo livramento, e ele vem nos advertir a todo cristão. No Salmo 34, versículo 8, ele vai dizer, provai e vede que o Senhor é bom. Glória a Deus. Ele é bom. E você não está aqui por perca de tempo. Isso é mentira do diabo. O diabo tem medo daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Como Glória a Deus. Na vida de Jeremias. Por isso que tentou destruir a todo tempo. Mas às vezes que Jeremias decidiu ser eu que se fiel. O que o Senhor me entregar eu faço. O que o Senhor falar para mim é o que eu faço. Porque eu quero ver a salvação dos meus irmãos. Eu quero ver a salvação da minha casa. Por isso não se entregue, não se desanime. Nós vemos que o nosso Deus é um refrigério para nossas almas. Aleluia. Aleluia. E desde já, irmãos, eu quero estar convidando a irmã, né? Só falta 5 minutos para 10, para estar louvando comigo, você que pode. Profetiza sobre essa sua vida. Mas eu estou agindo na sua vida. Nós vemos que ele chegou lá, só viu um olheiro mexendo num vaso. Ele falou, olha, você está vendo esse olheiro, esse vaso na mão do olheiro? Assim são todos vocês das minhas mãos. Porque ele viu, olho nenhum viu um Deus além que trabalha para aqueles que me esperam. E nós vemos que ele entendia. E para finalizar, irmãos, 17, versículo 13, 14, Jeremias vem falar, ó Senhor, esperança de Israel, os que te abandonam ficarão com o rosto no pó, seus nomes esquecidos no pó, porque abandonaram o Senhor, a fonte da água da vida. E ele vem dizer, sara-me, Senhor, e sarado serei, cura-me, Senhor, e curado serei, porque o Senhor é o meu louvor. Por mais que a ferida era grande, ele sabia em quem se abrigar. E a pergunta para você esta noite, você sabe quem se abrigar? Quem você tem procurado para se abrigar? Em quem você tem corrido? Em quem você tem buscado abrigo? Porque nos momentos de angústia a gente corre para todo mundo, menos para Deus. A verdade é que de Deus a gente só lembra no momento quando você não vê saída. A verdade é que essa gente só lembra de Deus no momento que você não vê mais nada, ninguém pode te ajudar, ou quando você muitas das vezes quebra a cara um monte. Quando corre para um, para outro, ou até para aqueles que falam, não, eu estou contigo em todo momento, se você precisar de mim, eu estou lá. Mas nós vemos que no momento que quando mais precisa, você não vê ninguém para te ajudar. Jeremias estava no calabouço, sozinho, sem ninguém.
E ele vê que ali muitos tinham abandonado, sem esperança. Mas Deus vem dizer para ele: clame a mim e te responderei. E anunciar-te coisas grandiosas, coisas que você não sabe. Aí ele traz a memória que Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E deixo a minha paz. A minha paz vos dou e não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, mas creis em Deus. E nós vemos para encerrar, Glória a João Deus. 16, versículo 31, 32, se eu não me engano. Jesus vem a dizer aos apóstolos: ele sabia que os apóstolos iam abandoná-lo, ele sabia do que viria sobre ele, assim como Jeremias, mas nós vemos que ele vem dizer para os apóstolos: é chegada a hora e agora é que vós, cada um, vão me abandonar e vão voltar para suas casas, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. E no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Como que você Deus. não venceu o mundo? Comigo vocês vencerão.